Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Gelada com Queçada deste sábado, que chegou com um pouquinho de atraso, é verdade, mas como não poderia ser diferente, é um programa dedicado, é uma homenagem ao maior de todos os comunicadores da história do Brasil. Estamos falando de Silvio Santos, que nos deixou hoje aos 93 anos. É chover no molhado aqui, falar o quanto o Silvio foi importante para gerações e gerações, não apenas levando felicidade para casa das pessoas pelo entretenimento gerado, mas também como ele influenciou muita gente. E na área de comunicação, seja você jornalista ou não, o Silvio foi muito, muito importante. Eu tenho muita conexão com o Silvio, pela minha avó, que não parava de assistir, que comprava Mega Sena, que só falava em Silvio Santos no domingo, não deixava ninguém mexer na televisão, nem para jogar videogame a gente podia, porque a tarde de domingo, aliás, a tarde e noite de domingo era do Silvio, e isso foi me acompanhando durante muito tempo, e hoje minha avó também já não está mais aqui, mas é uma conexão, né, que eu criei com ela, assistir Silvio Santos na tarde de muitos e muitos domingos. Agora, eu já estive no SBT, já vi o Silvio, primeira vez que eu vi o Silvio, enfim, coração disparou e não é mentira, né? Porque é um ícone que você tem como referência desde pequenininho, né? E o Silvio, ele tinha uma presença, né? Uma imponência, enfim. Mas eu já estive no SBT, quase trabalhei no SBT, por 2 vezes fiz entrevistas de estágio lá, uma não passei, a outra passei, mas tinha uma proposta melhor nas mãos e acabei indo para outro lugar. E toda vez que eu fui para o SBT, ou tinha colegas que trabalhavam no SBT, a gente sempre ouvia a mesma coisa. Cara, é muito bom trabalhar aqui, porque o Silvio, além de ser um excelente patrão, é um cara muito humano, é uma empresa familiar, que tem o Silvio como seu grande CEO, né? E que coloca as pessoas no primeiro lugar. E eu acho que essa é a grande característica do Silvio e que rege o que foi a sua trajetória profissional e também pessoal. Portanto, meus caros que não conhecem o Silvio, os portugueses que estão aqui, né, ou eu não sei se nos países lusófonos, Angola, Moçambique, Cabo Verde, se vocês têm noção de quem foi Silvio Santos, mas hoje o programa é para ele. Então, vamos tomar minha musa aqui, ó, Blonde Ale, e brindar para seu Silvio Santos. Valeu, Silvio. Uau! Tintim por tintim, senhoras e senhores. Ontem eu não tomei, né? Ontem estava de boa, trabalhando, cuidando aqui da casa e tal. Então hoje eu vou com vocês nessa. Ó, primeiro de tudo, né? O programa é um oferecimento da KTO. Cara, eu tenho um link exclusivo da KTO. Tem lá 20% de bônus no primeiro depósito até R$ 100. Tem outras promoções também. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui, logo na sequência do nosso querido internauta, telespectador que coloca as temáticas, né? Aqui por tempo, por time code. Vocês são demais. Vocês são demais. Ó, e tem uma vantagem em fazer o programa de sábado, porque eu acompanhei alguns jogos, né? Na sexta-feira e hoje também. E um deles foi a estreia do Borussia Dortmund na Pokal, na Copa da Alemanha. Ontem a gente teve o Bayern de Munique, fiz até vídeo aqui no canal, vencendo por 4-0 e hoje o Borussia Dortmund vencendo por 4-1. E a gente vai começar exatamente com a pergunta do Wanderson Carará. Olá, Queçada, vai começar a Pokal? Já começou. É que o cara mandou aqui na quinta-feira, mas já começou. Estou muito esperançoso com o Borussia Dortmund. Qual a sua expectativa? Pois é, então, vi o jogo de hoje, falar um pouquinho do que eu gostei do Borussia Dortmund. Primeiro adversário fraco, a verdade, não dá pra gente balizar, e só quando começar a Bundesliga a gente vai ter a noção exata, porque aí os adversários são mais parelhos, né? Mais difíceis e impõem mais dificuldade, mais critério do outro lado. Entretanto, eu acho que o Nuri Sahin vai jogar com 3 zagueiros. Gostei muito do Sul hoje.
né? Jogador que emagreceu demais e estava precisando, era uma vergonha a forma física do Sully nos últimos tempos. Jogou como o homem centralizado numa linha de três, o Schlotterbeck de um lado, o Valdemar Anton do outro, que fez um partidaço, na minha opinião, além do gol, foi muito seguro defensivamente. E eu não sei se vai jogar com 3-4-3 ou se vai jogar num 3-5-2. Mas os alas estão presentes e aí eu acho que dependendo do jogo, o Borussia Dortmund vai ter 2 jogadores no meio-campo ou 3 jogadores no meio-campo e só 2 atacantes. O que é bom nisso? Se for num 3-4-3 ou jogar com 2 pontas, você tem o Bayern Gittens de um lado, acho ele ainda um pouco individualista, erra muito nas tomadas de decisão, mas é um jogador muito talentoso. Muito talentoso. O Borussia Dortmund se cultivar e se ele evoluir, é daquelas bombas, tá? Gosto muito do Bayern Gittens. E tem o ADM, que pode jogar tanto na beirada do campo ou como um segundo homem de ataque num 3-5-2. O ADM foi bem, inclusive participou, teve participação dos gols e tal. E aí vai depender do Guirassy, né? Quando o Guirassy estrear, não foi dessa vez. Então, veremos. Mas eu estou esperançoso. Já vi um time que gosta mais da bola, que tem um pouquinho mais critério nas ações, e eu acho que o Borussia Dortmund tem uma cara nova, uma roupagem nova, muitos jogadores saíram, muitos chegaram, mas a qualidade se manteve. E o Nuri Sahin me parece ser um treinador de boas ideias. Vitinho 7 mandou aqui. Acha que o Vitor Roque seria o substituto ideal para o Evanilson no Porto? Acho. E acho que seria o casamento quase perfeito para todo mundo. Depende da grana, é verdade. Mas vamos lá, falando de características, tá? Eu acho o Vitor Roque muito mais parecido com o Evanilson no estilo de jogo do que propriamente se a gente comparar com um centroavante mais pivô, né, com aquele tipo de característica de guardar posição, de fazer parede, de jogar dentro da área. Eu acho que o Evanilson no Porto, e o Porto estava acostumado com o estilo de jogo do Evanilson, era um jogador muito mais de ataque aos espaços, de velocidade e de posicionamento, né? Ou seja, muitas vezes ele abria também buracos para que outros jogadores infiltrassem pelo corredor central e conseguissem ocupar aquela posição para finalizar. E o Vitor Roque tem essas características. Óbvio, são jogadores com perfis diferentes, são jogadores diferentes, mas eu acho que em termos de características se encaixaria muito bem. Ou seja, seria bom para o Vitor Roque, porque entraria num time que já está acostumado com esse tipo de característica, com esse tipo de jogador lá na frente, e seria bom para o Porto, que não precisaria se adaptar a outro tipo de característica no seu centroavante. Mais coisas. Para o Vitor Roque seria muito bom, porque ele deixaria um pouco de lado essa pressão exacerbada que se criou nas costas dele durante o período da transferência. Antes mesmo da transferência, os jornais da Catalunha já colocavam ele como o salvador da pátria do Barcelona. Menino de 19 anos, chegando no futebol europeu, ainda precisando se ambientar, entender onde ele estava, caiu de paraquedas e, ao mesmo tempo que a imprensa lá na Espanha, estou falando Catalunha e Espanha também, Madrid e tal, te coloca no céu, eles te colocam no inferno com uma rapidez muito grande. E o Vitor Roque foi cobrado por uma coisa que ele não tinha que ser cobrado, né? Por um protagonismo que ele não deveria assumir com 19 anos. Pô, Quesada, mas pagaram um caminhão de dinheiro. Pois é, pagaram um caminhão de dinheiro também no Vini, no Rodrigo. Comparativamente, talvez o Vitor Roque foi um pouco mais, mas são jogadores que demoraram para fazer, né, os seus processos e se encontrarem. O Barcelona é um time mais desorganizado nesse sentido e o Vitor Roque acabou queimado. E hoje ele precisa de um lugar onde ele vai ter paz. E eu acho que o Porto é esse lugar. Primeiro, pelo nível de enfrentamento que ele vai ter dentro da Liga Portuguesa. Ele vai chegar, ele vai ser titular, porque o Evanilson saiu, lugar certo, na hora certa, e vai, obviamente, brilhar mais numa Liga Portuguesa por conta de adversários, teoricamente, mais fracos, né? Então vai ter essa questão de adaptação dentro de campo. Fora de campo, é muito mais fácil você dar um passinho atrás de Espanha para Portugal do que dar um passinho para cima, né? Para a Inglaterra. O Everton estava de olho nele. Então acho que o Porto é o lugar certo, na hora certa. Para o Porto seria ótimo
para ele também. Tem que ver a parte financeira, o Porto não vai pagar o que o Barcelona está querendo. Se os moldes do negócio girarem para o outro lado, de repente um empréstimo com possibilidade de compra, enfim, de repente compra parte do jogador com porcentagem de venda futura, não sei. É um negócio que precisa ser muito bem amarrado, apesar da boa ligação do Deco com o Porto, e tem o Sporting na parada, né? Isso é importante dizer. O Sporting está à procura de um atacante. O Rubem Amorim, inclusive, falou isso, que já tem o cara na mira durante uma coletiva, e esse cara é o Vitor Roque. O Deco esteve reunido com o Sporting e com o Porto, segundo o que me falaram. E aí, cara, vamos ver para onde vai cair. Eu acho que o Porto tem coisas boas nos dois lados. Eu acho que no Porto ele já chega para ser titular no encaixe imediato na equipe, entretanto não joga a Liga dos Campeões essa temporada. E no Sporting, ele chega para jogar a Liga dos Campeões, mas não há garantias para mim que ele será o titular absoluto, porque lá tem um tal de Victor Gyökeres. Só se o Sporting colocar ele jogando numa outra posição. Mas ali tem o Trincão, tem o Pote, não sei se vai negociar o Edwards, enfim. Cenários. Mika Nassi. Pergunta cervejeira. Fala, Quesada, cerveja japonesa já tomou? E se sim, o que achou? Tomei a tradicional, né? A Sapporo. Boa cerveja, mas eu acho que ela chega num preço muito alto e aí o custo-benefício comparativamente com outras cervejas, para mim não vale, né? Uma cerveja um pouquinho mais leve e tal, gostosa para você tomar com comida japonesa, inclusive, acho que combina, né? Obviamente. E eu aconselho, mas não é uma cerveja que eu compro para deixar na geladeira ou no frigorífico, pá. No frigorífico, pá. O Márcio Cerqueira mandou: você acredita que os torcedores do Borussia Dortmund e Barcelona sentem que não conseguem alcançar os seus rivais? Cara, a comparação ela é um pouco injusta até com o Barcelona, né? Recentemente o Barcelona foi campeão espanhol com o Xavi. Antes disso, o Barcelona teve seus momentos de glória na última década. O Borussia conseguiu, é verdade, lá em 2011, 2012, fazer frente ao Bayern de Munique com a era Klopp, mas o Barcelona teve muitos mais títulos, inclusive venceu a Champions, enfim, recentemente até, se a gente for pegar o recorte, nos últimos 10 anos o Barcelona levou uma Champions com o trio Messi, Neymar e Suárez. Então, assim, acho injusta a comparação. Eu sinto que há uma frustração muito grande da torcida do Borussia Dortmund, mas são torcidas tão diferentes, né? Contextos e cenários tão diferentes que não dá muito para comparar. A Mika Nassi mandou aqui também alguma coisa sobre o William retornar ao Parque São Jorge. O que diz sobre isso? Eu não tenho informação. Eu vi o que saiu na imprensa brasileira, que ele estaria disposto, mas tinha que ver se o torcedor iria aceitar. Eu traria de olho fechado. Pô, Quesada, mas ele não quis ficar da primeira vez por conta de ameaças e tal. Enfim, há formas de contornar isso. Eu acho que é um jogador muito identificado com o Corinthians, é filho do Terrão, é ídolo do Corinthians, e por meia dúzia de babacas que foram lá pressionar ele, ameaçando familiares, ameaçando ele, o cara pegou e saiu. Quem tá errado aí é a meia dúzia de babaca. Pô, mas o William tem que entender que é assim mesmo nada. Primeiro, que a gente não tem que normalizar os babacas. Segundo, que eu acho que ele agora talvez já tenha um entendimento melhor do que o Brasil, né? Do que são esses babacas. E de repente até fechar as redes sociais. Enfim, eu tenho certeza que a maioria dos torcedores do Corinthians tem um carinho pelo William. Pelo que ele foi, é cria da casa. E é um jogador que ainda tem lenha para queimar. Não fez uma temporada ruim na Premier League. Então acho que tem que ver a questão física, salarial também, porque o Corinthians passa por um momento delicado financeiro, mas seria um jogador que no meu time teria lugar. Cauê Matos mandou aqui. Fala, Quesada, Simons ou Olmo? Quem tinha mais importância no time do Leipzig? Boa pergunta.
Eu acho que o Olmo, em um determinado momento, foi o grande cara, mas na temporada passada o Simmons deu um passo à frente, até pelas lesões do Dani Olmo, né? Que já o persegue há algum tempo, e no Barcelona podem ser um problema. Atenção, torcedor do Barcelona. Mas os dois têm muita qualidade, só que o Xavi Simons está em plena evolução, é mais novo, e eu acho que até por isso era prioridade do RB Leipzig, que lutou uma luta grandiosa, né, para manter o jogador por mais uma temporada contra o Bayern de Munique. É, o Cauê Matos, mesmo, né? Mandou aqui, Quesadinha, quais são suas pretensões futebolísticas sobre o nosso Leverkusen na Champions? Cara, eu tô gravando o Gelada e tava rolando a final da Pokal. Eu quero ver depois. Olha lá, ainda, agora tá nas penalidades. Ih, rapaz. Tá 4-3 pro Leverkusen nas penalidades, hein? Tava 2-1 pro Stuttgart. Pra variar, os caras conseguiram fazer um gol aos 88 minutos. E agora eles estão para ser campeões aqui. Eu vou deixar rolando, e que assim, vocês vão ver o vídeo e já vão saber o que aconteceu. Mas eu ainda não sei. Cara, eles tiveram o Terrier expulso. Eu vi o primeiro tempo, né? Eu acho que o Leverkusen vai fazer uma boa Champions. O que significa fazer uma boa Champions? Chegar até umas quartas de final seria uma boa Champions para o Leverkusen. Vai ser uma Champions diferente para todo mundo. Do primeiro ao oitavo classificam direto, depois do oitavo até o 24º, se eu não estou enganado, vão para os playoffs para chegar nas oitavas de final. Então o caminho é mais difícil. Mas eu acho que o Leverkusen não abriu mão de ninguém tão importante assim, né? Manteve o Frimpong, pelo menos por agora, vamos ver até o final do mercado. Não fez grandes contratações, é verdade, mas era mais importante não perder do que propriamente contratar. Então, acho que o Leverkusen manteve a base, manteve o treinador, tem um bom time. O Boniface, que ficou, inclusive fez gol hoje, o Boniface que ficou fora da última temporada, boa parte por lesão, tá de volta e fez muita falta, porque, olha lá, o Leverkusen ganhou, né? Ganhou. Campeão da Supercopa. Ó, começa o ano ganhando mais um título. Enfim, acho que vai dar trabalhinho e vai ser muito divertido assistir na Champions. Pino Matheus mandou aqui: está preparado para cobrir o Leixões daqui a algumas Champions? O processo ainda não terminou, né? De compra, o Flamengo está tentando comprar uma porcentagem significativa do Leixões. E eu prometo que vou fazer uma reportagem para a TNT, depois vou até falar quando sair por aqui, sobre o Leixões, tá? Porque é um clube muito tradicional aqui do Porto, na verdade de Matosinhos, né? Perto do Porto de Leixões. Tem lá o estádio dos caras e tal, e eu vou mostrar para vocês, acho que ninguém melhor que eu, que sou o único repórter brasileiro morando no Porto, para mostrar para vocês um pouquinho do Leixões. Só não sei se a torcida, eu conheço alguns jogadores do Leixões, tá? O André Simões, por exemplo, é um cara que eu tive contato aí, especialmente quando ele jogava no AEK, Atenas. E o Leixões tem uma torcida que eu não sei se está muito feliz com essa história. Mas a gente vai descobrir junto, tá? Vamos ver. Será que o Flamengo vai injetar muito dinheiro? Eu não sei qual é o esquema que o Flamengo vai querer fazer. Mas vai ser divertido acompanhar. Vamos mais gente aqui, ó. O Schumacher mandou: no Mundial, o Benfica e o Porto estão muito à frente do Flamengo e do Palmeiras? Não. Não estão muito à frente, não. Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu acho que Flamengo e Palmeiras, dependendo do ano, dependendo do momento também, porque a gente pega um recorte às vezes de 4, 5 anos, vindo jogar em Portugal, tinham condição de brigar pelo título. Vencer é outra coisa. Brigar, tinham condição. E aí eu pego muita parte orçamentária, né? Eu já falei isso aqui uma vez, para comparar, né? Estamos falando de dois times que têm uma receita na casa de bilhão, que é a receita de bilhão de reais, né? Que é a receita do Benfica, por exemplo. E tem condições de brigar. E o Porto e o Benfica, dentro do cenário do futebol brasileiro, o Sporting também, tem condição de vencer o Brasileirão, por exemplo.
Então, assim, eu acho que vai ser uma. O que eu gosto do Mundial é que se rolar esse confronto entre brasileiros e portugueses, vão parar com essa palhaçada de ficarem brigando no Twitter, né? Porque vai ter o tirateima. Mas, ó, para os portugueses, o Mundial vai ter uma importância legal, diferentemente dos grandes clubes, talvez, da Europa. Vamos ver se os caras chegam com fome ou não para a competição. Vamos ver se a competição rola também, né? Porque estão vendo aí a questão dos direitos para vender e tal. O Luiz Carlos perguntando do Leixões também, né? A torcida desse time é muito apaixonada, os caras são fiéis. Fiéis. E eu vou mostrar isso para vocês. Rafael Soares, o que acha da possível saída de David Neres do Benfica? O valor em si não é ruim para o Benfica. Vai encaixar aí na casa dos 30 milhões. É uma negociação que deve estar sendo fechada nas próximas horas aí, mais tardar no início da semana que vem. Tá indo para o Napoli, né? Para quem não sabe. Por que ele está saindo? Porque a torcida não gosta dele? Porque ele não tem talento? Porque ele não tem espaço nesse time? Não. E é esse o ponto que eu tenho a referência. Eu acho que o David Neres tem condição, já falei muitas vezes também aqui, de ser titular do Benfica. O David Neres é aquele jogador que você se encanta vendo jogar, né? Pela forma que joga, pelos enfrentamentos um contra um, pela habilidade que tem, pela velocidade, por ser um jogador muito vertical. E ele não merece, nessa altura da carreira, ser um reserva de luxo. E por isso que ele está deixando o Benfica. A relação dele com o Roger Schmidt não é das melhores. O Roger Schmidt, com a renovação do Di Maria, por exemplo, com as contratações e tal, olha para o David Neres não como um titular, mas como um reserva de luxo, importante para alguns jogos, importante e tal, mas, enfim, ele é muito apegado ao 11 inicial dele. E o David Neres, nesse cenário, quer mais chances, até porque ele tem esperança de ir para a Copa do Mundo 2026. O David Neres, quando chegou ao Benfica, foi observado pela comissão técnica da seleção brasileira algumas vezes, porque é um jogador diferente mesmo. Então acho que é justo o David Neres querer um lugar ao sol, é justo o Benfica querer uma boa grana para ele, é bom para o Napoli, só que ao mesmo tempo acho que, futebolisticamente falando, o Benfica perde. Essa é a minha opinião. Acho que o Neres é um dos jogadores que o Benfica não deveria vender. O Rafael Soares manda aqui também. Quem para esse Real Madrid Galáctico 2.0? Não é 2.0, é 3.0, né? A primeira versão foi lá no início dos anos 2000 com Ronaldo Fenômeno, Zidane, Beckham, Raul, Owen, Roberto Carlos, enfim, Figo, aquele timaço. Depois teve a versão Kaká e Cristiano Ronaldo, né? Quando eles chegam, o Real Madrid monta ali uma espécie de Galácticos 2.0 e agora a versão 3.0. Ah, vai ser difícil parar, né? Se os caras engrenarem. A expectativa dos outros é que eles não consigam jogar juntos ou que deixem um espaço muito grande defensivamente por atuarem juntos. Agora, se o time azeitar, meu irmão, é o melhor time do mundo. Nem precisava do Mbappé para vencer a Champions, né? Venceu. Vai ser uma dor de cabeça para os adversários. Mas futebol, cara, é assim. Nem sempre a melhor equipe ganha, né? E essa é a graça do esporte. Né? Então, por mais talento que tenha, porque senão o time do Messi, do Neymar e do Mbappé tinha vencido tudo. Por mais talento que tem, vai precisar demonstrar dentro de campo. Especialmente no encaixe defensivo. Eu acho que esse é o grande ponto. E já falei aqui também no vídeo sobre o Real Madrid. Toni Kroos é uma perda do tamanho da chegada de Mbappé. Então, a ver como o Real Madrid vai se adaptar perdendo um jogador desse calibre. O Joaquim Zero manda aqui. Novo potencial avançado do Sporting. Eu acho que é o Vitor Roque, que os caras estão tentando levar, tá? Então, esperemos, Joaquim, esperemos. O João Félix. Vai pro Chelsea, João? Mestre cervejeiro, como viver a vida de maneira leve, com muita ambição e responsabilidades? Ah, cara.
agradecer todo dia de manhã. Abrir o olho, agradece pela vida que você tem e tá nas tuas mãos fazer as coisas do jeito certo, né? Não fazer mal a ninguém, fazer o seu, enfim, ser um cara humilde e leal às pessoas que correm ao teu lado. Se você tiver essa postura, tô parecendo um coach, né? Se você tiver essa postura, a felicidade é uma consequência. E aí, uma cervejinha para dar aquela paz. Se você não é da cervejinha, busque o que você tenha para te dar a paz, né? Às vezes é a corrida, às vezes é um outro hobby, mas o importante, meu amigo, é você estar de bem com você mesmo. Caralho, foi fundo, hein? Ainda seguindo nessa linha de Bayern de Munique, o Victor Chagas manda: o Olise lembra muito o Ribéry jogando. Ele vai acrescentar muito ao Bayern. O que você pensa dele? Talvez nos duelos 1 contra 1, né? Ah, cara, eu acho que o Bayern acertou o tiro certinho no Olise, assim. Muito bom jogador. Eu vi as Olimpíadas assim e tava com um sorriso porque chegou um grande jogador na Bundesliga. E, enfim, se ele não se machucar, que é a grande preocupação, vai ser um dos grandes jogadores dessa temporada do futebol europeu. Anotem, porque o Olise é muito bom jogador, cara. Ele entrou ontem no jogo contra o Ulm. Primeira bola, ele foi pra cima do cara, deixou o cara na saudade, cruzou no meio, o Coman fez o gol. Jogadoraço, jogadoraço. E vai ser um cara que vai ter que vai fazer o Gnabry se coçar, o Sané se coçar, o Coman joga do outro lado, é verdade, mas também se espertar, eleva o sarrafo e para mim vai ser titular do Bayern de Munique. Aí o Knetcher, um abraço para você, Knetcher. Perdão. Manda uma parada aqui. Qual o time titular ideal do Bayern? Abraço. Manu no gol. Vamos no 4-2-3-1, que eu acho que é o melhor esquema para o Bayern, com as peças que tem. Stanisic na direita. Kim Min-jae e Ito, quando eu tiver bom para jogar. Quando não tiver, o Pamecano, que é o que tem, né? Enfim. E pela esquerda, eu manteria o Rafael Guerreiro. Vamos ver se o Davis melhora. Mas acho o Guerreiro mais equilibrado. Enfim. Meio campo, iria de Palhinha e Kimmich, com o Pavilovic sendo o reserva imediato. Não vão poder jogar todos os jogos. Eu acho que o Pavilovic vai conseguir ganhar mais minutos. Ou você coloca o Pavilovic um pouquinho mais à frente, ou o Kimmich um pouquinho mais à frente, mas enfim, Palhinha e Kimmich. Mais centralizado, Thomas Müller. Muitas vezes ele vai jogar com o Musiala ali, mas eu preferiria Müller, Musiala, Olise, Harry Kane. Esse jogador do meio aqui não deveria ser o Thomas Müller. Pode ser que ele jogue ali com o Gnabry, mas é uma característica diferente. Mas era o cara que o Bayern estava tentando buscar, né? Ou o Xavi Simons, ou o Desiré Doué, de repente, ou o próprio Dani Olmo, enfim, o Wirtz, para jogar o Musiala na esquerda. Entretanto, eu acho que ele vai de Musiala, mais centralizado muitas vezes, e ali na esquerda ou o Coman, ou Gnabry, enfim, de repente o Sané por ali e tal. Mas eu acho que eu iria nessa linha aqui, né, tia? João Andrade mandou: acha que o Famalicão briga pelo G4? Evangelista me parece ser muito bom. Ele é bom treinador. O Famalicão tem um time interessante, é verdade, mas acho que G4 não. Acho que o G4 permanece o mesmo, até porque o Carvalhal também é muito bom e chegou agora no Braga, que tem muito mais poder financeiro, muito mais jogadores. E o Famalicão teve algum ano aqui, uns 2, 3 anos, que chegou a liderar o Campeonato Português, né? Mas eu acho que G4 é demasiado, João. Talvez G5. A ver o Vitória, né? Mas talvez brigue ali para competição europeia. O Gui Vitali, Bayern precisa vender o Pamecano, não dá para confiar nele. Tô com você, Gui Vitali, na confiança. Vender depende da proposta, né, meu irmão?
É muito difícil você também se desfazer de um jogador com a idade do Pamecano, com aquilo que pagou, enfim. O Bayern com o N, o Bayern está dando a janela como feita, mas acho que o clube precisa de um zagueiro titular. Concorda? Concordo, acho que o Jonathan Tah era o nome. Vamos falar de mercado do Bayern então aqui rapidamente, para encerrar o assunto Bayern de Munique. Eu vou esperar terminar para chancelar. Tem coisas que eu gosto no mercado, mas eu acho que é o mercado aquém do que poderia ser. O Bayern identificou que precisava de um meia conector, um meia armador, para jogar atrás do Harry Kane. Não trouxe esse cara. E vai ter que sacrificar o Musiala jogando nessa posição, quando o Musiala é melhor pela beirada. O Bayern não trouxe o Jonathan Tah e queria o Jonathan Tah para o lugar do De Ligt. Trouxe o Palhinha, que é muito bom, e o Olise, que é muito bom. Mas falta ainda algumas peças. E assim, não sei se vai ter tempo hábil ou se vai ter vontade para fazer agora. Dizem que o Bayern está poupando dinheiro para de repente trazer na próxima temporada o Wirtz, né? A ver. Mas a minha avaliação até agora do mercado do Bayern é nota 6, tá? Até agora. Técio SP. O que você achou dos memes do Bob Charlton depois das falas do Endrick? Cara, primeiro que é muito engraçado, enfim, e vai passar a graça daqui a pouco, então a gente tinha que aproveitar mesmo. Eu dei risada com vários, enfim, brinquei com a situação. E o Endrick tem que levar numa boa também, né? Porque é que nem aquela piada que pega na quinta série. Se você ficar chateado, ficar moado, a piada ou o apelido não sai nunca mais da tua vida, né? Então, e vai ficar por muitos anos. Por isso eu acho que o Endrick tem que, na próxima entrevista, brincar com isso, enfim. E segundo que eu acho que o Endrick é muito, muito assessorado, né? E eu não sei se ele é fã mesmo do Bob Charlton, quantos jogos ele viu do Bob Charlton, porque hoje você consegue assistir. Tem site para isso, inclusive, e tem fitas para isso. Sinceramente, acho que foi mais uma coisa de assessoria, até para pisar em solo europeu do que outra coisa. Mas enfim, eu acho que ele tem que parar, como ele é muito bem assessorado, né? Parar de dar em muitas entrevistas, porque fica comparando um jogador com o outro, aí já falou que o Bellingham é melhor que o Neymar, aí gera polêmica, aí a galera começa a criar uma coisa que não existe. O Endrick, nesse exato momento, ele precisa de paz e sossego. Paz e sossego para triunfar num ambiente que vai ser muito competitivo para ele. Ele está chegando num time onde ele não vai ser titular e que ele vai ter poucos minutos, na minha opinião, para mostrar serviço. E quando ele não mostrar, vão ir na goela do cara. Já falei da imprensa espanhola. Então eu acho que o Endrick tem que agora trabalhar quietinho, comer pelas beiradas, parar de dar entrevista, porque ele não é um popstar, né? Ele chegou com esse status, mas faz mal, caso o cara não tenha cabeça ou caso ele se exponha muito. Então acho que agora é hora de mais observar, aprender e batalhar pelo seu lugar do que propriamente ficar dando entrevista à torta e à direito para perguntarem para ele se ele quem é o ídolo, quem ele prefere, quem não sei o quê. Agora os memes são engraçados mesmo e vai ser engraçado quando alguém tiver a oportunidade de perguntar para ele. Até o Bellingham zoou o cara, pô, você acha que eu não vou dar risada da parada? Vamos lá, Road Big Dream. Por que a licença paternidade do Túlio Ligeiro foi maior que a sua? Coitado do Túlio. Vocês estão enchendo muito o saco do Túlio, velho. Não, a licença paternidade é uma parada que, dependendo da empresa, né? Eu sei que no Brasil tem a legislação e tal, mas dependendo da empresa, você pode dividir com a sua esposa. O que eu acho muito justo, tá? Você dar mais tempo ao pai também, não tirando da esposa, tá? Mas o ponto é que o pai ajuda muito, né? Então, se o Túlio necessitou desse tempo, ele fez isso com justiça, tá? Gosto muito do Túlio, é um baita profissional e felicidades a ele. Eu voltei antes porque
Voltei antes e já está começando a Champions, já estamos aqui gravando gelada, já estamos produzindo conteúdo e tal, e tá dando para ter uma rede de apoio legal aqui para ajudar. E, enfim, vamos que vamos. Talvez eu vou falhar com vocês algumas vezes, como eu falhei na última sexta ou na outra sexta, com gelada, mas vocês vão me entender. Vocês vão me entender. O Vini Araújo chama o Cazé e o Luiz Felipe Freitas por gelada. O Cazé é quase impossível, tá? Cazé, a última mensagem que eu mandei para ele, ele viu e não respondeu. Eu amo o Cazé de paixão, acho o Cazé um puta exemplo, uma baita referência para todo mundo. Só que o Cazé é um cara extremamente ocupado, né, cara? Não só comigo, com os amigos mais próximos dele. Mas mandar um abraço pro Cazé. Aliás, parabéns pela cobertura das Olimpíadas que a Cazé TV fez. Muito bacana ver um novo player crescendo. E o Luiz Felipe Freitas é um canalha. Já chamei ele algumas vezes, vou insistir de novo. E vamos conseguir trazer o Luizinho aqui para o programa, não tenha dúvida disso. Ele mandou mais uma aqui. Prefere fazer reportagem que aparece no pré-jogo ou o de olho na liga? O de olho na liga eu já apresento há alguns anos, né? Todo sábado às 10 da manhã na TNT tem o de olho na liga. Muita gente não sabe, mas eu apresento há bons anos o de olho na liga. Mas eu prefiro o calor da reportagem, né? O de olho na liga eu gravo num ponto, é gravado e tal. Pré-jogo é pré-jogo, meu irmão. Até porque tem o jogo depois, né? Miguel Costa, 29. Obrigado pelo trabalho que fazes. Portugal agradece. Valeu, Miguel. Eu sei que tenho muitos fãs portugueses aqui e uma galera que me acompanha. E às vezes eu até deixo o Tugão um pouco de lado porque tem tanta coisa para falar, mas acompanho o Tugão, gosto muito do Tugão, sou muito feliz em Portugal, fui muito bem recebido aqui pelos portugueses e espero morar aqui para o resto da minha vida, tá? Enfim, se algo não pintar de muito maluco, o plano é esse, o plano é esse. Minha esposa é portuguesa, meus filhos são portugueses, então vamos seguir. Obrigado, Miguel. Obrigado mesmo. Gosto muito dessas mensagens, tá? Vamos lá. O Felipe Galvani mandou: salve Quesada, vai Corinthians. Depois de um atacante, qual posição o Corinthians precisa buscar? Eu traria mais um zagueiro. Eu não tenho tanta confiança assim no Kaká, no Félix e no Gustavo. Traria mais um zagueiro. E, cara, eu acho que um lateral esquerdo, né? Eu sei que tem o Bidu, tem o Hugo brigando, mas de repente um lateral esquerdo mais gabaritado para chegar a tomar conta da posição e esses dois terem outro tipo de utilidade dentro do elenco, até para girar, enfim. Mas seria por aí. J.R. Brito mandou: Corinthians está trazendo 2 centroavantes, boas contratações. Eu sei do Héctor Hernandes, né? Aliás, eu fiz o vídeo do Héctor Hernandes, falar um pouquinho, porque tem muita gente mandando mensagem aqui sobre o Héctor Hernandes, tá? Primeira coisa, mandar um abraço pro Felipe, que é o cara que faz as nossas thumbnails aqui. E eu mandei mensagem para ele, ó, coloca para mim o atacante espanhol Héctor Fernandes na thumb com a camisa do Chaves. E ele me mandou o Héctor Fernandes vestido de Chaves do SBT. Chavo del Ocho. Obrigado, Felipe. A gente riu junto, cara, por meia hora no mínimo, depois que eu falei para ele. E aí agora tá lá o Héctor vestido de Chaves. Rapidamente sobre o Héctor, porque eu já falei na live do André e já fiz vídeo sobre ele. Eu gosto da contratação por alguns motivos. Primeiro, porque ele está sem clube e isso faz com que o Corinthians não teria o valor para pagar na contratação, como, por exemplo, teve que pagar 5 milhões de dólares para o Pedro Raul. O Héctor viria de graça, tem as luvas, óbvio, mas com salário acessível para os padrões do futebol brasileiro e para um centroavante. Outro ponto, é um jogador que fez 14 gols com o Chaves que caiu, o time dele. Era um time desencontrado, um time que acabou indo para a segunda divisão, mas ele era o melhor jogador do time. Tem 28 anos, tem lenha para queimar, fez a base no Atlético de Madrid, não explodiu cedo como jogador, talvez ainda falte para ele um grande desafio como é o Corinthians, mas eu apostaria, porque eu gostei muito de vê-lo jogar aqui em Portugal. Acho que é um jogador que tem características interessantes no ataque
aos espaços, no ataque à bola, por isso que fez 5 gols de cabeça desses 14 que fez, sabe se posicionar, faz bem o pivô ali, gira bem para cima da marcação, jogador rápido também, então assim, tem boas características, eu apostaria. Eu entendo que muita gente fale, porra, o cara vem do Chaves, tá sem contrato, se fosse tão bom e tal. Enfim, concordo, assim, mas quem que dava também muita coisa ao Tiquinho Soares? Talvez o percurso do Tiquinho, talvez não. Foi melhor do que o próprio Héctor Hernandes. Mas às vezes você acerta o tiro numa dessas contratações. Teve um que me perguntou, mandou uma mensagem. Então por que se ele é tão bom, por que ele não está no Real Madrid? É o tipo de mensagem que não dá para levar a sério, né? Para levar a sério. Primeiro porque ele é bom pro Corinthians, na realidade do Corinthians, inclusive financeira. Segundo que é um jogador que, enfim, se tivesse se destacado muito, meu irmão, certamente não iria para o futebol brasileiro. E temos que ver a adaptação dele também, né? Porque é um espanhol chegando no Brasil, viagens, é um futebol que é continental, enfim, um clube novo, uma realidade diferente. Vamos ver se ele se adapta. Tem tudo isso. Boas recomendações da minha parte. Aí vamos ver, questão financeira, de adaptação, blá, 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 blá. Tá bom? Nathan Romualdo mandou. Essa defesa do Bayern de Munique, o Pamecano e Kim Min-jae, vai dar problema. Alguém me salva. Eu também, não é a minha defesa dos sonhos, eles fizeram um bom jogo aí na estreia da Pokal, é verdade, mas o adversário era o da segunda divisão. Cara, eu também não gosto. Eu acho que podem queimar nossa língua, mas são jogadores que já demonstraram em alguns momentos certa insegurança, que não tem espaço no nível que o Bayern de Munique quer estar. Eu acho que o Kim precisa de mais uma temporada para a gente entender se ele vai ser aquele jogador do Napoli ou se ele vai ser o jogador instável que ele foi até aqui no Bayern de Munique. E o Pamecano é que me preocupa mais, né? Porque emocionalmente é um cara que se desmancha. Mas é o que tem. Enquanto o Ito não voltar, né, o japonês que chegou do Stuttgart e se machucou, é a melhor opção. Talvez o Dyer bem preparadinho, como foi na temporada passada, mas me parece que o Company vai apostar nesses dois. Luiz Paiva, será que o Arsenal leva a Premier League dessa vez? Tem boas possibilidades, tá? Acho que o Arsenal, a cada ano que passa, evolui, o trabalho é muito bom, as contratações também foram boas nesse sentido. Acho que tem boas possibilidades, sim, mas é aquilo, né? Tem um tal de Guardiola com o seu Manchester City, que é um especialista nessa parada chamada pontos corridos, então é sempre uma missão dificílima. Mas o Arsenal tem grandes chances nessa temporada novamente. Giovanni ZW, como você vê a Bundesliga para esta temporada? Mais atraente ou não? Mais atraente. Tem um novo campeão que não mexeu muito. Tem o Bayern de Munique tentando recuperar sua coroa, que trouxe o Olise, que trouxe Palhinha, que trouxe o Company, que a gente está esperando para ver como é que vai ser. Você tem o RB Leipzig que conseguiu manter o Xavi Simons. O Stuttgart agora fez um jogo duríssimo contra o Bayer Leverkusen na Supercopa. E tem um bom treinador, o Sebastian Hoeneß. O Borussia Dortmund com o Nuri Sahin. Tem times carismáticos aí, o Eintracht Frankfurt, o São Paulo chegando. Enfim, boas expectativas para a Bundesliga. Boas expectativas, sim senhor. Darlisson Oliveira, Quesada. Quem tem de novidade... O que tem de novidade sobre o Vini na Arábia? Nada, zero. E acho que é uma conversa de maluco, tá? Não que a informação não exista, mas eu duvido muito, duvido, cara, que o Vini tome essa decisão com 24 anos na carreira, podendo fazer parte do maior Real Madrid dos últimos tempos a nível midiático. Duvido que saia agora e não deveria sair e acho que é um sonho impossível dos árabes, tá? Mas mostra uma coisa, tá? Mostra uma coisa. Os árabes querem o melhor jogador do mundo. E o melhor jogador do mundo hoje, para mim, é o Vinícius, por conta de tudo que ele fez. E para mim deveria vencer a bola de ouro.
O F0 Marcelo mandou: desde que ano você acompanha o UFC Bayern? Ah, cara, muito tempo. Trabalhando, acho que desde 2018, né, trabalhando com o Bayern, mas há muito tempo eu gosto do clube, enfim, vejo o clube, acompanho o clube, pegava o clube no videogame quando eu era pequeno, enfim, gosto muito do Bayern de Munique, há muito tempo sigo os caras, né? Eu fiz algumas coisas legais com o Bayern de Munique desde a primeira temporada que eu estou no TNT. Não tínhamos já um repórter na Alemanha, então já fiz semifinal, a época do Guardiola, já fiz a final da Champions em Lisboa, já vi o Bayern ser campeão da competição, enfim. E agora cada vez mais a relação se estreita, porque cada vez mais eu estou indo para a Alemanha. João Noronha mandou: fala Quesada, qual o sentido do Bayern vender o De Ligt e Mazraoui? Incompreensível. O Mazraoui eu até entendo, porque com a chegada do Stanisic, você tem lá o Sacha Boey, tem o Stanisic, eu acho que iria perder espaço. O De Ligt é incompreensível. Já falei também sobre isso, tem vídeo no meu Instagram, mas era o melhor zagueiro do Bayern. Talvez ele não tenha a característica de saída de jogo tão aprimorada como o Kompany quer, mas todo o resto ele é muito melhor que o Kim Min-jae e que o Pamecano. Então, bola aérea, força física, tudo isso, enfim, um contra um. E é torcedor do Bayern, né? Então acho que vai fazer falta. 3 perguntas do Mativieiras, que mandou aqui. Dicas para melhorar a oratória. Ele tem 27 anos e sonha em ser jornalista. Enfim, quais são as dicas? Cara, o curso é fundamental, eu acho que para você. O curso não vai, como é que eu posso dizer, te garantir nada, mas ele vai te dar algumas ferramentas que você pode utilizar no processo e vai te gerar disciplina dentro da área. Eu acho que cursos suplementares são muito bons. Por exemplo, para oratória, eu fiz uma pós-graduação para tirar o DRT em rádio e TV, que foi muito bom, cara. 1 ano e meio de curso, o improviso, a forma que você coloca a sua voz para ser menos ou mais simpático, enfim, para gerar ali uma comunicação efetiva. Então, acho que cursos assim melhoram muito. E treino e prática, né? Treino e prática, mesmo que for de graça, um estágio não remunerado, ou mesmo na sua casa. Hoje em dia você consegue montar um canal no YouTube, é muito mais fácil do que era antigamente. Monta um canal do YouTube, vai treinando, vai falando, vai gravando todo dia, mesmo que te dê 10 views, não interessa. Só na insistência que você vai conseguir. Então acho que por aí. E ele pergunta do Chelsea aqui também, né? O que explicam os contratos de 7 a 9 anos como os que o Chelsea faz? Fair play financeiro. Os caras estão tentando driblar e diluir dentro desses contratos valores para que nos salários você não seja impactado com o fair play financeiro. O que isso vai gerar? Uma anomalia, tanto para os jogadores quanto para o clube. Não sei o que será do futuro do Chelsea e dos jogadores que lá vão parar, mas essa é a explicação. Gilberto 9 mandou: qual país você tem vontade de morar e por quê? Então, eu tenho vontade de morar na Inglaterra, apesar da comida ser ruim, a temperatura ser horrorosa por causa da Premier League. Pelo menos 1 ou 2 aninhos cobrindo a Premier League é um sonho que eu tenho. Não sei se vai dar para fazer, sinceramente, também não é uma coisa que vai me tirar o sono. Por motivos óbvios, né? Familiares e tal, mas é uma coisa que eu ponderaria, e já conversei com a minha esposa também, ela toparia até para a gente ter uma experiência diferente, mas não sei, também ficar muito perto do Fred Caldeira não é uma coisa que me agrade. E beijão, o Fred tá no Japão ainda, né? Puta que pariu. Ai, meu Deus. Wesley Bagal 26, Evanilson no Bournemouth. Cara, era o sonho do Evanilson jogar a Premier League. A grana foi muito boa para o Porto. Ainda tem 10% numa futura venda. Só que o Bournemouth é aquele time que não vai brigar por grande coisa. Pelo menos a priori, né? Pro Evanilson, até pela idade dele, eu acho que é a chance dele dar um salto de repente internamente na Premier League para outro grande clube. E vai ser bom para ele também. Estou torcendo muito pro Evanilson.
Mandei uma mensagem para ele, a gente conversa um pouco no Instagram e falei, vou ver um jogo teu aí, hein? Prepara o cafezinho. Chegando, hein, Evanilson? Vou ver um jogo do Bournemouth essa temporada. O Melo Edegger fala, Quesada, como você avalia a janela de transferência do Bayer Leverkusen até agora? Já falei sobre isso, contrataram alguns jogadores pontuais, jogadores desconhecidos, mas que podem ser trabalhados aí pelo Xabi Alonso. O principal da janela foi não perder, né? Isso às vezes é mais difícil do que contratar. Eliezer Martins mandou várias aqui, mais uma delas. Não acha que o Schmidt está fazendo hora extra no Benfica? Pois bem, eu sou um defensor do Roger Schmidt de algum tempo, porque eu acho que ele não é um treinador ruim. O Benfica jogou bola com ele. E foi com ele, foi por ele. Ele fez uma boa equipe naquele ano que o Benfica é campeão e que joga bola, enfim, muito bem na Liga dos Campeões. Ele é o pai daquela equipe. Então eu acho que ele tem boas ideias, é um treinador que já implementou. O problema é que talvez o desgaste não tenha recuperação. Comunicação com jogadores, gestão de plantel é complexa no Benfica, porque são muitos jogadores interessantes que querem ter o seu lugar ao sol, que querem jogar, e vai se provando que essa gestão não é das melhores. Então, não sei, cara, eu não sei se tá fazendo hora extra, mas uma coisa é certa, se você manteve o cara até agora, resultados vão pautar isso. Mas, pô, trocar o cara numa jornada de campeonato também não me parece coerente. Trocasse antes, então, né? Lucas Campos, 33. Macarrão com sardinha ou macarrão com salsicha? Ora, não tem nem comparação, né? Óbvio, macarrão com salsicha, com molho gostoso de tomate, tá de brincadeira, pô. Sardinha, eu já falei, é só no São João, aqui em Portugal, e olhe lá. E olhe lá. Nem de broa eu gosto, que os caras comem aqui com aquela broa. Enfim. Nunita 007, Sérgio Conceição no Benfica, combina. Isso aí é que nem o Bob Charlton no Hendrick, é meme, né? Enfim, não vou duvidar da informação lá da televisão portuguesa que deu a informação, mas, pô, cara, não faz sentido nenhum. Assim, conhecendo um pouco do Sérgio como eu conheço, não faria. E se fizer, cara, vai ser uma loucura, né? Mas é mais para dar risada do que outra coisa. Fê Marcos, você acha que o Duranville vai suprir bem a saída do Sancho? Ele fez gol hoje, né? Eu queria que o Chiesa fechasse o elenco. O Chiesa que, enfim, tá de saída, mas tem a questão de valores e tal. Eu quero esperar um pouquinho. Eu gosto do jogador, mas quero esperar um pouco. Como eu te falei, acho que se o ADM ficar, né? Eu acho que tem gente na frente dele. Então, vamos ver como é que vai ser estruturado esse ataque. Meio ataque do Borussia Dortmund. E para a gente terminando aqui, rapaz, vocês mandaram muitas perguntas, hein? Gostei. Vicente Portal, Abel em crise, é o fim do ciclo dele no Palmeiras? Se cair da Libertadores. E mais alguns resultados ruins no Brasileirão, eu não duvido. Entretanto, eu tô um pouco assustado, cara, com o torcedor palmeirense que eu tenho visto. Os caras estão com muita raiva do Abel, né? Assim, eu sei que é um recorte de internet, às vezes a gente nem pode generalizar, né? Mas uma galera crucificando demais o Abel, como se o Abel não tivesse feito nada pro Palmeiras, cara. O Abel é o maior treinador da história do clube, cara. Enfim, eu esperaria terminar a temporada com ele para depois tomar uma decisão em conjunto. Acho que o Abel merece isso. E óbvio que a avaliação é em cima do trabalho dessa temporada, mas ele já deu garantias lá atrás que consegue reverter problemas, né? Então,
até pela história do cara, eu não mandaria embora. Eu não mandaria embora agora. E para fechar, Elvas Kildo, Quesada, descobri que somos vizinhos. Ganda abraço e bom trabalho. Caraca, velho. Perigoso, hein? Perigoso. Se somos vizinhos, vamos marcar uma cervejinha no Ondas sobre o mar, que eu tô morando na praia agora aqui, meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, e pra gente trocar uma ideia. Grande abraço para vocês. O Gelada com Quesada termina. E se eu tivesse agora aqui uma nota, que eu não trabalho mais com nota, ia jogar um aviãozinho de dinheiro em homenagem ao Silvio Santos. Beijo para todo mundo. Tchau.